Olá, bom dia a todos, obrigado pela presença. Aqui é o Diogo. Hoje vou estar apresentando o meu trabalho de conclusão de curso em Engenharia Agronômica. Meu projeto baseou-se na análise de imagens na avaliação da morfologia interna e do vigor de sementes de pânico máximo cultivar Mombaça. Este projeto foi realizado no final de 2014, sob orientação do professor Silvio. As áreas de pastagem no Brasil ocupam 159 milhões de hectares, sendo que 101 milhões são cultivadas, reflexo da intensificação dos sistemas agropecuários. Como resultado, a partir de 1970, a produção de sementes forrageiras no Brasil se intensificou, assumindo liderança mundial como maior produtor, exportador e maior consumidor. Igualmente, aumentou-se a exigência de sementes forrageiras de alta qualidade, assim como novos cultivares. Dentre as espécies disponíveis ao produtor brasileiro está o pânico máximo cultivar Mombaça. Este foi introduzido no Brasil em 1993 pela Embrapa Gado de Corte, tratando-se de uma planta altamente produtiva e indicada para sistemas intensivos. Em contrapartida, poucos materiais na literatura estudam a qualidade de sementes de capim-mombaça e de outras forrageiras, havendo espaço para a realização de novas pesquisas e desenvolvimento e utilização de novas técnicas, que complementam os atuais métodos de avaliação de qualidade de sementes. Dentre as novas técnicas disponíveis, destaca-se a análise de imagens com ênfase para o teste de raio-x. O teste de raio-x com sementes começou a ser utilizado em 1953 na Suécia por Simak e Gutafonso. Este proporciona rápida e eficiente avaliação das partes constituintes da semente da maioria das espécies, tornando-se possível a obtenção de informações sobre a ocorrência de sementes com má formação e vazias, as quais podem influenciar na germinação. Também permite visualizar a forma, posição e danificações no eixo embrionário destas sementes. Pode-se também identificar danos físicos causados por insetos por meio de características morfológicas, além de criar um arquivo fotográfico das sementes. De maneira geral, o teste proporciona a avaliação rápida e precisa da qualidade das sementes, por meio da avaliação da morfologia interna e, consequentemente, maior precisão na tomada de decisões sobre o destino dos lotes, quando aplicados em situações reais de produção. Por não causar o dano à semente devido às baixas radiações utilizadas, permite a realização de testes adicionais com a mesma semente, possibilitando o estabelecimento de relações entre a morfologia interna e o teste de germinação ou com a morfologia de plantas. As imagens resultantes do teste de raio-x elas podem ser associadas a programas computacionais de interpretação de imagens, permitindo mensurar a área da semente e calcular o seu espaço interno preenchido e relacioná-lo com seu potencial fisiológico. Esta metodologia se aplica às sementes de capim-mombaça, pois se tratando de uma espécie forrageira, torna-se frequente a presença de sementes imaturas ou mal formadas, reflexo de colheita precoce e principalmente maturação desuniforme, resultando em menor qualidade dos lotes. Existem três principais softwares, Image Pro Plus, Tomato Analyzer e ImageG, disponíveis que são capazes de interpretar estas imagens. No trabalho, utilizou-se o ImageG. Ele é um programa gratuito e de fácil uso, que se adaptou às sementes de capim-mombaça. Este software permite mensurar a área interna das sementes preenchidas pelo embrião e endosperma. Seus resultados podem ser confrontados com resultados de outro software conhecido como Seed Vigor Image System, ou SVIS. Este software é utilizado para mensurar o vigor de lotes, fornecendo vários parâmetros, dentre eles o comprimento de plântulas. Sementes mais vigorosas geralmente originam plântulas com maior desenvolvimento, comprimento ou massa seca, traduzindo a eficiência da ação de mecanismos de reparo e de mobilização de reservas e de síntese de novos tecidos durante a germinação. Empresas particulares, agricultores e pecuaristas encontram problemas na escolha dos lotes de sementes, tendo em vista que os resultados do teste de germinação dessas espécies podem variar de 15 a 28 dias. Portanto, determinar a qualidade das sementes utilizando técnicas alternativas como a análise de imagens e o teste de vigor auxilia na escolha mais rápida do melhor lote, principalmente porque essas decisões muitas vezes são baseadas na intuição ou aspectos visuais ou mesmo no preço das sementes. De modo geral, a gente pode dizer que os objetivos desse trabalho foram relacionar a morfologia interna de sementes de pânico máximo, cultivar Mombaça, com a germinação e vigor das sementes por meio de análise de imagens radiográficas,
assim como a utilização do software Seed Vigor Image Analysis System, SVIS, para mensurar o potencial fisiológico das sementes. Só fazendo uma recapitulação dos pontos discutidos na introdução. Então, de modo geral, as áreas de pastagem são muito representativas no Brasil e estão se intensificando. Consequentemente, a demanda por sementes de qualidade também vem aumentando. Em contrapartida, existe uma falta de pesquisas estudando sementes forrageiras. Podemos utilizar, então, a análise de imagem de raios-x para analisar a morfologia das sementes. Podemos correlacionar esses resultados com o IMAGE-G. Ainda podemos utilizar um terceiro programa conhecido como SVIS, que mensura o vigor e potencial fisiológico dessas sementes. Então, de maneira geral, o objetivo do trabalho foi mostrar novas alternativas para avaliar a qualidade destas sementes. Agora eu vou estar abordando os materiais e métodos. Todos os experimentos foram conduzidos em Piracicaba, na Exalc USP, nos laboratórios de análise de sementes e de imagens do Departamento de Produção Vegetal. Utilizaram-se 6 lotes de sementes pânico máximo, cultivar Mombaça, fornecidos pela empresa JC Masqueto. Os lotes apresentavam potenciais fisiológicos iniciais distintos. Mantiveram-se as sementes armazenadas em câmara fria durante todo o período de análise. As análises das sementes foram realizadas com as amostras de trabalhos obtidas a partir de amostras médias, conforme descritos nas regras para análise de sementes. O primeiro teste realizado foi o de pureza física, seguindo as descrições das regras para análise de sementes. Basicamente, utilizou-se um soprador mecânico e separação manual. Em seguida, calculou-se a porcentagem de sementes puras. Todas as demais análises previstas na pesquisa utilizaram-se apenas sementes puras. O segundo teste realizado foi o de determinação do teor de água, utilizando o método da estufa a 105 graus por 24 horas, conforme descrito na metodologia Haas. Esta análise antecedeu os testes de germinação, assim como os de análise de imagens. Afinal, o teor de água das sementes influencia diretamente nos resultados destes dois testes. A terceira etapa do trabalho foi a análise de raio-x. Utilizou-se a análise de raio-x com a intenção de avaliar a morfologia interna e potencial fisiológico de sementes de capim colonial. Inicialmente, obteve-se as imagens radiográficas das sementes. Para isso, utilizaram-se 8 repetições de 25 sementes para cada lote. Essas sementes foram colocadas individualmente em folhas de plástico com fita adesiva dupla face, para fixar as sementes na posição correta, permitindo visualizar as estruturas como embrião, tecidos de reserva e tegumento, além dos espaços vazios. As imagens radiográficas foram realizadas com o equipamento digital Faxtron, que pertence ao laboratório de imagens da Exalc. Essas sementes foram submetidas à radiação por 20 kV por 20 segundos a 20 kV. E todas as imagens foram gravadas em um dispositivo externo e utilizadas posteriormente. Após a obtenção das imagens, realizou-se teste de germinação com as sementes utilizadas no teste de raio-x, mantendo-se a ordem de distribuição das sementes no primeiro teste para que posteriormente se estabelecesse uma relação entre as informações obtidas nos dois testes. O teste de germinação ele foi conduzido em caixas plásticas com papel mata-borrão umedecido com nitrato de potássio, KNO3, para quebra de dormência dessas sementes. Os materiais eles foram mantidos em germinador em temperatura alternada entre 20 e 30 graus Celsius, sobre fotoperíodo de 8 horas de luz e 16 horas de escuro. 10 dias após a semeadura, as plântulas normais, anormais e sementes mortas foram transferidas para papel A4, escaneadas com resolução de 300 pontos por polegada, TPI, obtendo-se imagens digitalizadas para que posteriormente pudessem ser analisadas no software SVIS, visando-se mensurar o comprimento das plântulas. As imagens das sementes obtidas com análise de raio-x foram analisadas com o software ImageG, porque este foi capaz de analisar a espécie em questão com sucesso. As etapas de análise do referido programa foram assim executadas. A primeira etapa do programa é a abertura da imagem de raio-x, preferencialmente no formato TIFF. Em seguida, deve-se ajustar a escala. Para isso, mensura-se a imagem de objeto conhecido e adiciona este valor na função Scale. Em seguida, escolha a ferramenta Threshold, que irá selecionar a área da semente que se deseja medir. Dentro da ferramenta Threshold, selecione Default e Over/Under.
Agora, selecione a função Wend e clique sobre a semente que se deseja calcular a área. Escolha a ferramenta Measure e automaticamente se obtém a medida do parâmetro área. É possível configurar o programa para obter outros tipos de resultado, como perímetro, caso seja necessário. Abra novamente a ferramenta Threshold e desta vez selecione Minimum, para que o programa pinte apenas o endosperma e o embrião. Repita os passos explicados anteriormente para todas as sementes. Nos próximos slides eu vou explicar como os dados obtidos no programa ImageG foram utilizados para calcular a área interna das sementes em porcentagem e como estes valores foram correlacionados com o comprimento de plântulas e a germinação das sementes. Este slide ilustra duas sementes com áreas internas preenchidas pelo endosperma e embrião diferentes. Primeiramente, o programa é capaz de fornecer o valor total da área das sementes em milímetros quadrados, assim como a área ocupada pelo embrião e endosperma. Dividindo a área total pela área interna da semente, descobre-se a área que o embrião e endosperma estão ocupando. Para cada lote, utilizou-se 5 repetições com 25 sementes, totalizando-se 125. Realizou-se a média e o desvio padrão destes dados, utilizando-se da média do desvio padrão. As sementes foram classificadas em 3 categorias, as quais relacionaram o desenvolvimento embrionário com o comprimento de plântulas. A categoria 1, vermelha, engloba sementes com área interna inferior à média. A categoria 2, amarela, é constituída por valores intermediários entre a média menos o desvio padrão e a média. A categoria 3, verde, representa sementes com maior desenvolvimento embrionário, ou seja, valores superiores à média. Posteriormente, realizou-se a média de comprimento de plântulas para cada categoria. Os procedimentos acima descritos foram realizados para todos os lotes, com exceção do lote 4, devido à ausência de repetições suficiente. Finalmente, criou-se uma tabela relacionando o grau de desenvolvimento embrionário com o comprimento de plântulas para cada categoria dentro de cada lote. Bom, no slide anterior eu mostrei como as categorias foram criadas e como as 125 sementes foram alocadas dentro de cada classe. Agora eu vou explicar como essas 3 classes de área interna preenchidas das sementes foram relacionadas com o potencial fisiológico, representado neste caso por plântulas normais e sementes mortas. As sementes mortas, neste caso, elas foram contabilizadas com base no valor zero, quando este observado no comprimento de plântulas, ok? Então, ao longo dessas 125 sementes, eu fui contabilizando quantas delas estavam presentes em cada classe e dentro dessa classe eu contabilizei novamente quantos poderiam ser consideradas plântulas normais, ou seja, apresentavam algum valor superior a zero no comprimento de plântulas e quantas foram igual a zero. A segunda parte do trabalho constituiu-se na análise computadorizadas de imagem de plântulas SVS como técnica de avaliação do vigor de sementes de capim-mombasa. Portanto, utilizando-se novamente o software SVS, avaliou-se o vigor de sementes de capim-mombasa. A primeira etapa do trabalho foi realizar um teste de germinação utilizando 8 repetições de 25 sementes para cada lote. As sementes foram distribuídas em caixas plásticas e novamente se utilizou o KNO3 para a quebra de dormência. A temperatura e o fotoperíodo foram os mesmos utilizados anteriormente e já descritos. As plântulas foram escaneadas 5 dias após a semeadura para a posterior análise dessas imagens. O software SVS ele fornece 3 índices de vigor, o índice de crescimento, de uniformidade e de desenvolvimento, além do comprimento de plântulas. Neste trabalho não se utilizou os resultados de índice de crescimento, pois ele é similar à média de crescimento de plântulas. É válido destacar que os valores dos índices de vigor variam entre 0 e 1000. Além disso, o programa precisa ser configurado inicialmente baseado no tamanho máximo das plântulas, utilizando-se nesse caso a combinação entre parâmetros de crescimento 70% de contribuição e uniformidade de plantas 30% de contribuição, ambos determinados com base no crescimento máximo atingido pelas plântulas, igual a 12. Os dados obtidos por meio de análise de imagens SVS foram comparados aos testes tradicionais utilizados para avaliação do vigor de sementes de capim colonião, realizados conforme a descrição a seguir. Utilizou-se delineamento experimental inteiramente quasalizado
e os dados obtidos foram submetidos às análises de variância, sendo as médias comparadas pelo teste de Scott-Knott com probabilidade de 95%. Para se avaliar o teste alternativo de vigor, realizou-se testes convencionais bastante consagrados que foram o de germinação, primeira contagem de germinação e massa de matéria seca. No teste de germinação, utilizaram-se 4 repetições de 50 sementes e todas as demais características do teste foram iguais aos acima descritos. As avaliações foram realizadas a cada 7 dias até contabilizar 28 dias, de acordo com as regras para análise de sementes. Os resultados foram impressos em porcentagem de plântulas normais. Após os 28 dias decorrentes do teste de germinação, observaram-se sementes sem germinar e que não podiam ser classificadas como mortas. Portanto, realizou-se um teste adicional de tetrazóleo com essas sementes. As informações gerais para a realização do teste de tetrazóleo estão indicadas em DeLutte, em 1976, e nas regras para a análise de sementes. O intuito foi identificar coloração vermelha intensa em partes vitais da semente, o que indica que ela é viável. Porém, por algum motivo, não germinou. Os resultados obtidos no teste foram contabilizados no resultado final do teste de germinação. Para a determinação da massa de matéria seca, foram utilizadas 8 repetições por lote, sendo a parte aérea e raízes colocadas em recipientes metálicos enumerados e previamente pesados. Estes foram mantidos por 24 horas em uma estufa a temperatura de 80 graus Celsius. Depois de retirado da estufa, os recipientes foram pesados novamente e calculou-se a diferença entre a nova massa do recipiente e sua massa antiga, obtendo-se o valor total de massa seca por lote. O valor final de massa por lote foi dividido pelo número total de plântulas utilizando no teste para aquele lote. Desta forma, obteve-se o valor de massa seca por planta. Olá, estamos chegando na parte final do nosso trabalho e eu vou falar sobre resultados e discussões. Primeiramente, o teor de água. O teor de água das sementes indicou uniformidade entre os lotes, como pode ser observado na tabela do slide. A umidade das sementes de todos os lotes deve ser similar, evitando que este fator interfira nos testes de vigor e nas análises de raio-x, uma vez que o grau de umidade inicial das sementes influencia na absorção de água durante a realização dos testes e na passagem de radiação. O segundo teste que foi realizado foi a pureza física. Os lotes variaram em relação à pureza física. Os valores variaram entre 89% e 61%, sendo que o lote 1 foi o que apresentou a maior pureza física e o lote 3 a menor. Todos os lotes apresentavam pureza acima de 70%, recomendada na legislação para comercialização de sementes. Entrando nos resultados da primeira parte do trabalho, observamos que as sementes de capim-mombaça foram passíveis de serem analisadas utilizando a análise de imagem de raio-x, que permitiu visualizar sua morfologia interna, identificar as áreas livres no interior da semente e seu preenchimento pelo embrião e endosperma, além de tecidos deteriorados e má formação, ocorrências que poderiam ocasionar reduções na germinação. Na figura é possível verificar que houve variação no espaço vazio ou livre entre as sementes dos diferentes lotes. As áreas escuras são consequências da ausência de tecido ou baixa densidade do mesmo na semente, resultando nas passagens facilitadas dos raios-x, o que provoca o escurecimento da imagem. Quanto maior for a área interna ocupada pelo embrião e endosperma, menores serão os espaços livres, portanto é possível que o potencial germinativo seja maior, pois com o embrião melhor desenvolvido será necessário menor gasto energético para seu crescimento, além de que a maior quantidade de endosperma representa maior disponibilidade de reservas de energia no processo. As diferenças no preenchimento interno das sementes dentro de cada lote podem ocorrer devido à desuniformidade de maturação de sementes, comum em espécies forrageiras. Além disso, os métodos de colheita podem influenciar diretamente a quantidade de sementes mal formadas dentro de um lote. Porém, deve-se ressaltar que, em estudos da morfologia interna, outros fatores além do preenchimento interno devem ser considerados, como presença de danos mecânicos, manchas escuras que indicam tecidos deteriorados e má formação da semente. Este slide apresenta gráficos de dispersão para os 6 lotes de capim-mombaça,
referentes aos dados de grau de desenvolvimento embrionário em porcentagem para cada semente. Observa-se que as sementes dos lotes 2 e 3 apresentaram maior concentração de pontos entre 60% e 70% preenchidos em relação à área total, portanto, desempenho superior. Em contrapartida, os lotes 5 e 6 apresentaram maior concentração de sementes com área interna preenchida entre 50% e 60%, inferior aos demais lotes. Além disso, nos lotes 4, 5 e 6, houve maiores quantidades de sementes mal formadas e com áreas internas inferiores a 30%, e menor uniformidade de valores entre as sementes destes lotes. Outro aspecto a ser considerado é que o máximo de preenchimento apresentado foi 80%, resultante da morfologia da semente. Afinal, outras partes, como o pericarpo e a região basal conectada à panícula, ocupam áreas relevantes destas sementes. Esta tabela ilustra a média da área interna das sementes em porcentagem dividida em 3 classes e suas respectivas médias de comprimento de plântulas em milímetro. Com base nos resultados obtidos na análise de imagens com o software ImageG, pode-se observar que as sementes dos lotes 3 e 6 apresentaram a maior média de área preenchida, que foram 58,78% e 54,94%. O lote 2 apresentou a menor média de área de preenchimento, 55,50%, dentre os 5 lotes avaliados. Isto indica a diferença em relação aos lotes quanto à área interna da semente ocupada pelo embrião e endosperma. Bom, de maneira geral, sementes classificadas nas classes 1 e 2, menores porcentagens de área interna preenchida, geralmente apresentam menores comprimentos médios de plântulas. Isto pode ser observado para os lotes 1, 5 e 6. Além disso, sementes classificadas na classe 3 da área interna preenchida predominantemente apresentam maiores comprimentos médios de plântulas. Portanto, a análise mostrou que existe uma relação positiva entre o grau de desenvolvimento embrionário e o crescimento de plântulas para a maioria das categorias e lotes, porém, houveram exceções. Além disso, as análises de imagens por raio-x para capim-mombaça permitem diferenciar os lotes quanto ao vigor, e neste caso o lote 3 e 2 sempre apresentou maior desempenho em relação aos demais. O lote 4, como eu expliquei lá na metodologia, ele não foi contabilizado por ausência de repetições. Esta tabela relaciona as classes de área interna preenchida por embrião e endosperma em porcentagem, com a germinação destas sementes. Para todos os lotes em questão avaliados, a quantidade de sementes na classe 1, sementes de qualidade inferiores, sempre foi menor que 15,2%. Além disso, observou-se que a porcentagem de plântulas normais nesta categoria variou entre 33% e 79%. Os lotes 2 e 3 mostraram-se superior fisiologicamente em relação aos demais lotes, dando origem a plântulas maiores e apresentaram melhor desenvolvimento embrionário em todas as classes. A quantidade de sementes alocadas na categoria 2 variou entre 30,4% e 34,4%, e a porcentagem de plântulas normais para esta categoria variou entre 54% e 84%, conforme pode-se observar na figura. Isto indica que sementes com desenvolvimento embrionário superior apresentaram maiores chances de produzir plântulas normais. Novamente, os lotes 2 e 3 performaram acima dos demais, com valores acima de 85%. A última classe, 3, é composta por sementes fisicamente superiores, ou seja, embrião e endosperma ocupam uma grande área da cavidade interna das sementes. A maior quantidade de sementes alocou-se nesta categoria para todos os lotes avaliados, valores acima de 50%. Outro aspecto relevante: a quantidade de sementes que originaram plântulas normais sempre foram superiores a 51%, lote 5, em alguns lotes, como por exemplo 3. Esta imagem ela ilustra uma comparação entre 3 sementes com porcentagem de área interna semelhante. Porém, observa-se que houveram plântulas normais, anormais e sementes não germinadas, sequencialmente conforme ilustrado nesta imagem. Este resultado ele pode ser explicado pelo fato do teste de raio-x avaliarem apenas parâmetros físicos. Assim, apesar de sementes apresentarem tecidos internos semelhantes e estruturas bem formadas, essas podem apresentar diferença em relação à qualidade,
atribuídos a fatores genéticos, fisiológicos ou sanitários. Agora eu vou estar apresentando a segunda parte do trabalho, que engloba análise computadorizada de imagens de plântulas SVIS como técnica alternativa na avaliação do vigor de sementes de capim colonial. Se a gente observa na tabela que as médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade. Então eu vou iniciar explicando os resultados a partir do teste de germinação. Então, o teste de germinação ele permitiu classificar os 6 lotes avaliados em 3 classes distintas de vigor, sendo que os lotes 1, 2, 3 e 4 apresentaram resultados de vigor superiores, diferenciando-se estatisticamente dos lotes 5 e 6. O lote 6 ele apresentou um potencial fisiológico intermediário com porcentagem de germinação igual a 67%. O lote 5 apresentou o pior resultado no teste, sendo classificado como o lote menos vigoroso dentre todos os avaliados. A segunda coluna ela nos apresenta a primeira contagem de germinação, e os lotes 1, 2, 3 e 4 novamente apresentaram vigor superior em relação aos demais lotes. Como resultado intermediário de vigor, nós temos o lote 6, com valores de primeira contagem de germinação equivalente a 58%, e finalmente, o lote 5 foi classificado como menos vigoroso. Os resultados obtidos neste teste se assemelham aos resultados do teste de germinação, classificando os lotes da mesma forma. Outro teste convencional utilizado com forrageiras é a mensuração de massa de matéria seca, porém neste teste não foi capaz de diferenciar os 6 lotes em relação ao vigor. Certo? Agora eu vou estar explicando os resultados que foram obtidos a partir do SVIS. Então, para os valores médios obtidos com índice de vigor, observou-se que os 6 lotes foram classificados em 2 categorias de vigor. O lote 2 e 3 apresentaram alto vigor e estatisticamente se diferenciaram dos demais. Os lotes 1, 4, 5 e 6 apresentaram vigor intermediário, como a gente pode observar na tabela. O índice de uniformidade de crescimento permitiu dividir os lotes em 3 classes de vigor. O lote 2 e 3 apresentaram os maiores vigores quando comparado aos demais. O lote 1, 4 e 6 tiveram vigor intermediário e o lote 3 novamente mostrou-se menos vigoroso. A uniformidade de crescimento de plântulas é um dos parâmetros mais importantes para a determinação do vigor de sementes. Esta frase foi dita pelo professor Marcos Filho em 2009. E este índice se mostrou capaz de diferenciar os lotes acima avaliados em 3 classes, de maneira semelhante aos testes de germinação e primeira contagem de germinação. Finalmente, a última análise em questão foi a avaliação do comprimento de plântulas, o qual não se mostrou capaz de diferenciar os lotes em relação ao vigor. Seu resultado foi semelhante ao obtido no teste convencional de avaliação de massa de matéria seca. Portanto, os resultados observados nas análises computadorizadas de imagem de plântulas para sementes de capim-mombaça podem ser utilizados como um método alternativo aos convencionais na avaliação do vigor de diferentes lotes de sementes. A análise mostrou eficácia em detectar diferenças de vigor e classificar lotes que apresentavam diferentes porcentagens de germinação inicial, com exceção da análise de comprimento de plântulas. Chegamos ao final do trabalho e eu gostaria de apresentar as 3 principais conclusões que eu obtive. Então, a primeira conclusão: o teste de raio-x é eficiente em avaliar a morfologia interna de sementes de capim-mombaça. A segunda conclusão: a avaliação da morfologia interna de sementes permite associar a área interna da semente com o comprimento de plântulas, sendo possível classificar os lotes de sementes em diferentes níveis de vigor. E a terceira observação é que a análise computadorizada de imagens de plântulas com o software Seed Vigor Image System SVIS permite detectar diferenças de vigor entre os lotes de sementes de capim-mombaça de maneira semelhante aos testes convencionais.